editora que atrasa a entrega de livro, ou não responde, ou chega na tua casa, tá faltando coisa, tá faltando brinde, Kindle Unlimited pirata, gente falando bem ou mal de livro. Hoje nós vamos falar das últimas tretas literárias, que talvez você já tenha ouvido algumas delas, outras não, mas é um vídeo bem grande e a gente vai falar bastante, eu vou falar bastante. Não vai ter muita edição, então desculpa aí qualquer coisa. E tem muito assunto pra gente falar. E a primeira treta é a da editora Fruto Proibido, que nos últimos dias saiu muitos vídeos de pessoas falando das suas experiências com editoras de compra, do que passou de problema. Gerou muito vídeo, muitos conteúdos. E a gente vai analisar esse assunto, vamos comentar. Não é pra criticar nem quem fez o vídeo, porque enfim, nem a editora, a gente vai comentar as tretas aqui, pinceladas de opinião, tá, gente? A ideia não é trazer mais problema, mas sim trazer o problema à luz, sabe? Pra gente ver, pra gente pensar, pra gente refletir. E eu, como estou mais inserida no meio literário, então às vezes tenho mais coisas, a gente sabe de mais coisas, às vezes acaba não falando. Mas eu já fui parceira da editora, então hoje eu não sou mais. Então não cheguei a fazer. Eu acho que já cheguei a fazer compra, mas faz muito tempo, então eu não lembro da minha experiência. É que eu também já tô acostumada com esse negócio de atrasar, então geralmente eu já nem espero, eu compro o livro e falo, ok, quando chegar, chegou. Mas, então, não tenho a minha experiência de compra, não posso falar disso. Acho que teve um livro só que eu comprei na Bienal do ano, não sei de que ano foi, que eu tive uma experiência ruim de comprar e a capa do livro acabar caindo. Mas é só essa experiência que eu tenho, né? De como parceira, né? E parceira é o que eu vi nos comentários também, eles entregam tudo certinho. O problema entra quando você faz a compra no site. Então a gente teve vídeo de gente que recebeu coisa faltando, recebeu livro duplicado. Eu vi um vídeo de uma menina que ela recebeu o pedido dela 2 vezes, então tá com 2 livros de cada. Gente que manda mensagem, não recebe. Já vi gente que, sério, de tudo que vocês podem ver, os brindes faltando. E porque brinde, a palavra brinde, na verdade, quando a gente faz uma compra, é bem. Não é muito verdade, porque querendo ou não, você tá pagando por esse brinde, então não é tipo assim, ai, não veio, ok. Não, você pega o combo com mais brindes, então você tem que receber esses brindes que você acabou pagando. Então, é muito complicado. Só que tem uma coisa que eu acho que eu vi nisso tudo já há muito tempo, é o quanto as pessoas acabam xingando quem reclama, tá? E eu acho que isso não é nada certo, porque como você é uma. É livre, tá, gente? É livre, mas livre é um produto. Se você vende um produto, fala uma coisa e não entrega, quem comprou tem o direito de ir ao Procon, tem direito de reclamar, tem direito de troca. Pela nossa lei, se eu não estiver errado, a gente tem 7 dias de arrependimento, que eu posso não querer a compra por N motivos, não interessa o motivo, eu me arrependi de comprar e quero devolver. Eu tenho 7 dias para fazer isso. E ali 30 dias para reclamação de devido a defeito no produto. Ponto. Você tem o direito, não interessa o que você está comprando, inclusive livro. Então, se vem com defeito, pode mandar a mensagem, eles são obrigados a trocar. Ou 7 dias, eu não gostei, quero devolver também. E o que eu mais fiquei pensando nessa treta é que, gente, a primeira editora tem uns livros, vários livros hypados, então eu acho uma pena porque acompanhando já o meio literário há muito tempo e várias editoras nesse tempo que eu já tô criando conteúdo faliram, eu acho que fazer o mínimo é o que mais importa, entendeu? O que é o mínimo? Prometer e entregar. Vai atrasar a vida de todo mundo, manda um e-mail, entra em contato com a pessoa que comprou. Vim tudo certinho, então não vim defeito, não descolar, tem um bom produto, porque os livros nacionais, se você analisar os preços do site, tanto da Fruto quanto outras editoras também, a Uni, que eu sou parceira, você pode ver, são livros que não são baratos, mas eles sempre entregam. Então, é uma edição mais bonita, mais requintada, então eles têm que valer pelo menos o que tu pagou. Então, se eu paguei R$ 90 no livro, o mínimo que eu espero é que ele venha de acordo com o que eu comprei, tudo certinho.
caso não, e sim a gente vai reclamar porque dinheiro não dá em árvore. Então, os que eu vejo que vão e vêm as editoras, quem faz o básico certinho se mantém. Então, é o mínimo, entregar direito e com qualidade, sabe? É o mínimo do mínimo. E aí, gente, tem de tudo, tem, então, muita falação de, tá, os pedidos das influências são os que vêm certinhos. Tem gente falando bem porque é apaixonado pela editora, tem gente que realmente se frustrou. Então é uma discussão muito interessante, porque não é só sobre o livro, não só sobre o livro nacional, mas sim uma empresa que precisa cumprir com as coisas que vende, né? Então, eu acho que eu não gosto de ver nenhuma editora falindo, espero. Então, não acho que o mercado nacional ganha quando uma editora fale. Mas eu queria muito que as coisas, pelo menos, todas as editoras que estão em volta, aprendessem com isso. Então, focar realmente no consumidor e a gente não tem que girar em torno, os consumidores não têm que girar em torno do livro nacional e das editoras. Quem tá no centro é sempre o consumidor. Tanto pra gente que cria conteúdo, quem importa são os leitores. Então, a gente está o quê? Ao redor dos leitores e o foco central sempre vai ser eles. Então, todas as marcas fora livro já estão muito focadas na experiência do consumidor. E é muito triste ver os consumidores chateados, né? Tristes, porque realmente, gente, imagina só você investir o seu rico dinheirinho numa coisa que você ama muito aquele livro, e aí você é frustrado. É muito triste. Eu já passei por isso também, às vezes quando é bem triste, mas não com essa editora, tá? Já passei por isso em outros momentos. Então, essa é uma das coisas que tá mais pipocando, assim. Temos também a menina que fez um vídeo falando de perfis de booktokers que ela não acompanha mais, que ela deixou de seguir. E isso gerou muito bafafá na comunidade literária, principalmente dos criadores. Porque daí eu acho que rolou algumas identificações e algumas pessoas acabaram vindo falar, se posicionar sobre o que ela falou. E eu achei legal, acho super válido qualquer coisa que é exposta pra gente debater sobre. Porque no fim, por mais que ela fale perfis que ela não siga mais na BookRede, é sobre ela como consumidor de conteúdo, ela não quer mais consumir aquilo. Se você gosta de consumir aquilo, não vai te afetar porque você consome o que você quiser. Só que eu achei legal debater mesmo, acho que gerou debate, não sei se vai rolar, gerar mudanças efetivas, porque, enfim, não é sobre, talvez, mas ela traz, então, o perfil que ela não segue mais, pessoas que consomem demais, então, não só compram muito livro, mas também compram muito tudo, sabe? Então, tipo, é post-it, é Kindle, é um monte de coisa, assim, que as pessoas consomem. E Laura, eu já fiz um vídeo sobre isso também, mas eu vou trazer novamente essa luz aqui, porque é outro contexto. Laura, não sigo. Não é que eu não parei de seguir. Eu não vejo mais. Então, se eu vejo um vídeo de unboxing, comprei um monte de livro, eu pulo. Eu não me sinto mais bem. Me dá uma coisa ruim. Eu sinto uma coisa ruim, porque já fui consumista e hoje eu vi o quanto esse consumismo desenfreado não me fez nada bem. E eu virei uma pessoa muito acumuladora. Então, nos últimos tempos, eu aprendi a me desfazer dos livros e doá-los e passar pra frente, sabe? Ou vender alguns, porque não vejo sentido, eu não vou conseguir ler todos os livros. Eu acabo também recebendo, então eu tenho muito giro de livro, então eu vi. Às vezes o livro, ele tá parado na minha estante há 2, 3 anos, talvez na casa de outra pessoa ele faça mais sentido. Vídeo também, pra mim, quando a pessoa tem muitas edições do mesmo livro, acaba que eu entendo a sensação de gostar tanto de um livro e querer ter várias edições, eu tenho alguns que eu faço isso, só que eu fico pensando assim, meu Deus, quanto dinheiro, e aí eu não assisto. Só que o ponto é, se você gosta, não tem problema. Isso eu acho que falta das pessoas é que os criadores de conteúdos, eles são cada um de um jeitinho. Se você se identifica, você acompanha. Se você não se identifica, você não vai acompanhar. Então não é questão da pessoa parar de fazer esse conteúdo, é questão de você não é público dessa pessoa. E eu acho que de os outros assuntos também. Então ela fala um ponto interessante agora, fora de ordem do que ela falou.
dark romance virou justificativa pra crime, pra botar crime em livro, e eu acho que isso já foi verdade. Eu, ultimamente, vejo que as autoras melhoraram muito, então elas têm mais responsabilidade nas coisas que elas colocam nos livros, e elas deixam bem claro que são crimes, mas ali na história, enfim. Eu acho que já deu uma melhorada valendo nisso aí, então é um ponto positivo que ela colocou, mas que quem faz. E não consigo imaginar, não vi mais realmente, não sei se tem gente que, ele fez tal coisa, mas é um dark romance. Mas antigamente eu sei, eu tinha muito, eu via muito, não sei se também já não fiz isso, pois a gente aprende com os nossos erros e eu também evoluí junto com a minha leitura, eu evoluí também. Então, aquela época a Laura que lia os primeiros Dark Romance, hoje em dia já não é mais a mesma e já consumiu muito, já aprendeu, evoluiu, já tem mais senso crítico sobre esse assunto. Achei muito positivo. Também o grande assunto, acho que mais gerou bafafá, foi criadores de conteúdos que só falam bem de livros. E publicidade, né? Que daí esbarrou nisso. Então, tem gente que não faz vídeo falando mal de livro. E aí veio o conceito que eu não gosto desse, né, termo, falar mal de livro. Eu acho que eu, quando criei a minha rede social, lá na época da pandemia, criei porque queria compartilhar as minhas experiências literárias. Então, todas as minhas experiências literárias, tanto as boas quanto as ruins. Quando eu comecei a trabalhar com publicidade, a publicidade, a gente tem. Eu gostei de um vídeo que eu vi do Paulo Hatz, que ele também fala dessas tretas. E as pessoas às vezes não se. Ele falou um negócio que eu achei muito incrível. Porque as pessoas não botam o pé no chão. O que é a publicidade? Publicidade é eu estar vendendo o livro. Então, obviamente que a publicidade não vai envolver falar mal, tá? Porém, tem um ponto super importante que não se faz publicidade de livro que não se gosta. Então, é aquele lance. Claro, a gente também vai entrar nos pequenos influenciadores que não tem essa. Tipo, não vai ler o livro, ver que não gostou e não fazer conteúdo. Às vezes vai acabar fazendo conteúdo. Mas, gente, é tão questão de você acompanhar o influenciador e ver o que ele passa ali. Porque tem. Quem acompanha o influenciador sabe o que ele gosta de ler e sabe o que faz sentido ele falar bem ou não. Então, se eu sou leitora de romance, é muito fácil eu gostar de um romance. Então faz sentido eu estar fazendo publicidade de romance, porque eu gosto de romance. Agora, se a pessoa lê thriller e vai ler um romance, não faz sentido. Ou gente que abertamente fala que não gosta de livro hot, vai ler um livro hot. Você sabe que a pessoa não gosta de ler livro hot, então, sabe, é isso. Mas a publicidade, ela envolve um marketing. Então, quando você é contratado para fazer uma publicidade, é para dar visibilidade ao produto livre, ao produto qualquer outro. Então é óbvio que a pessoa não vai falar nada de ruim dele ali. Eu já, ao longo de realmente criando muito conteúdo, eu já mudei muito meu estilo de conteúdo. Então, quando eu comecei, era muito cheio de dedos, porque era muito forte. Isso você não pode falar nenhum ai contra. Apontar nada de ruim no livro, porque é publicidade e porque é um livro nacional. Porque não é pra falar. Hoje eu já vejo que a gente pode falar das coisas que às vezes tem ali no livro que você não gosta, porque nada é perfeito. Nada é perfeito. Eu vejo no meu livro favorito que ele não é perfeito. Ele é favorito por outros motivos, não porque ele é perfeito. Mas nada é 100% perfeito. Sempre vai ter algum defeitinho. E aí que abre margem pra gente sempre estar melhorando, né? Porque se fosse sempre perfeito, pô, que graça tem, né? Então quando eu faço uma resenha, eu gosto de apontar as coisas. Então, eu não vejo. Não é falar mal, porque eu não vou realmente falar de coisa que eu não gosto. Mas apontar, às vezes, ali, tal coisa ali eu mudaria. Isso não tem problema, sabe? Mas eu acho que é questão também de as autoras não levarem pro coração, às vezes, quando as pessoas não gostam do livro dela. Que esse eu acho que foi um dos maiores problemas, ainda é de você falar que não gostou de um livro e como se isso fosse eu não gosto da autora. O livro tá ruim. Ai, a autora é ruim. Não necessariamente. Às vezes aquele livro dela realmente não ficou legal, mas ela tem um outro livro que é legal, então, sabe? Eu acho que quando a gente fala as coisas, debate, a nossa mente ela amplia. Então, eu adoro, eu tenho a minha amiga Marcela, que ela tem uma opinião fortíssima, ela é leitora crítica, então a opinião dela é fortíssima. E às vezes ela pega e lê um livro que eu gostei muito e ela não gostou e ela fala as coisas que ela não gostou. E aí quando ela fala, quando eu escuto ela, eu fico,
gente, sabe, eu consigo enxergar os pontos que ela tá trazendo. O livro ele não para de ser meu favorito, não para de ter gostado, mas eu enxergo também que ele não é perfeito, realmente. Às vezes a gente lê uma coisa que tá muito. O coração assim, ai meu Deus, parece naquele momento perfeito. Então eu gosto muito de terminar um livro e deixar ele sentar no meu coração pra absorver todas aquelas emoções e aí vir falar. É uma discussão, enfim, muito grande, porque daí a gente tem. Também rolou, não, agora saindo da publicidade, mas, tipo, gente que só fala bem de livro. Eu, Laura, não. Realmente, eu gosto muito mais, às vezes, de ouvir uma pessoa falando dos pontos que ela não gostou do livro do que gostando. Eu, na verdade, eu gosto dos dois, mas quando eu li aquele livro e eu gostei muito, eu gosto de ver uma pessoa que não gostou falando, porque daí eu consigo ver, sabe? Além da minha experiência, a experiência do outro, e começar a sair. Minha mente fala assim, ui. Juro, eu acho que boa parte de eu ter um senso crítico já, que eu considero que sempre dá pra melhorar, mas é isso, de ver, de debater, que é o motivo de eu ter criado minhas redes sociais. Agora eu não lembro mais o que ela falou, assim, de cabeça, sem pausar aqui pra ir verificar. De que mais ela falou. Não consigo lembrar, mas agora eu acho que outros pontos mais pipocantes, assim, mas que gerou debates. Eu nem uso threads, né, gente? Não uso porque eu fico mais mal usando threads do que bem. Eu vejo muita coisa, assim, e por mais que às vezes as coisas não sejam pra gente, às vezes a gente acaba lendo e fica, meu Deus, será que a pessoa falou isso porque eu fiz tal coisa? Não gosto, sabe? Não tem porquê. Se ela não gostou também, né, tá no direito dela, não tem por que ficar afetado com a opinião do outro sobre mim, né? E, ai, gente, muita coisa, sabe? A gente pode ficar falando muito tempo. E eu adoro, eu acho que a gente é tão positivo o debate. Então, eu acho que me enriquece mais e dá mais vontade de falar, porque é isso o debate. Muito, mas tem mais coisa. A questão do cancelamento da Bienal do Paraná, muito, muito triste, porque novamente aí a gente vai lidar com uma empresa e pessoas que trabalham nisso, e aí nesse momento quem é o consumidor é as autoras, as editoras que pegaram, botaram seu dinheiro lá para pegar uma estante, para comprar passagem, e aí do nada foi adiado, não foi cancelado, foi adiado pro ano que vem. Quem comprou o ingresso, quem se programou, gente, é uma cadeia gigante de pessoas afetadas por uma coisa. E é muito triste porque assim, eu não poderia ir esse ano, mas o Paraná para mim é muito mais perto do que São Paulo, então eu cogitei ir, mas enfim, faltou tempo. Aí não fui, mas eu gostaria muito de ter visto a primeira edição dando muito certo para ano que vem eu poder ir, né? E aí é frustrante. E eu sei, assim, do tempo que eu tô criando conteúdo, já conheci muitas editoras, muitas autoras, eu sei o quanto é um rico dinheirinho investido. Então, eu não consigo nem imaginar, sabe, o que elas passam. É muito frustrante, assim, me dá uma raiva. E aí, poxa, sabe? É uma situação muito, muito complicada. Aí a gente vai para os assuntos que vão baixando, né, agora, porque tem um monte de coisa, mas tem alguns assuntos que já esfriaram, mas assim, eu acordei faladeira, quero falar horrores. Temos a questão do vídeo da menina que falou, né, do que ela não segue mais em criador de conteúdo, os perfis que ela não... Eu já fiz vídeo falando disso, então tem várias coisas que ela deixou de seguir, pessoas que compram demais, pessoas que só falam bem de livro, pessoas que só leem, só fazem resenha de livro em inglês. Eu já fiz esse debate mais ampliado em outro vídeo, então eu acho que eu vou dar uma segurada, porque já expressei a minha opinião, eu acho que dá uma discussão muito legal, mas eu acabei já fazendo, me adiantando e fazendo um vídeo sobre isso. Então eu não vou repetir essa de novo. Aí também temos. Ah, nesse negócio da Bienal também, o que eu achei muito incrível, porque sempre tem, às vezes, coisas boas quando tem coisas ruins, é que eles fizeram o Off Bienal. Então, foi organizado ali pelos criadores de conteúdos e eles conseguiram um espaço, eles fizeram tipo um Off Bienal. Teve venda de livros, então não teve a Bienal, mas muitas pessoas estavam com a passagem comprada, então foram. E quem tava lá também eu achei muito legal. É muito legal e bonito de ver quando criadores de conteúdo usam o seu poder de influência para fazer coisas boas, então eu achei incrível.
Enfim, não pude estar lá, né? Porque, enfim, né? Não deu tempo. E também temos a treta. Ai, gente, essa aí eu já tinha visto e já tá rolando há muito tempo. Sempre rola uma discussão sobre pirataria de e-book, tá? Muito. Eu já fiz vídeo, já me estressei horrores. E pirataria, qualquer pirataria nunca é legal. Mas aí começa, ai, meu Deus, democratização da leitura, porque o e-book ele custa muito caro. Eu quero ler aquele livro, mas o e-book tá tipo 40 reais. Eu quero ler aquele livro e eu não tenho esses 40 reais. Aí a discussão é muito ampla, né? Porque daí o que aconteceu é que gerou-se uma empresa, uma plataforma que vende os PDFs dos livros, cobra mais do que o Kindle Unlimited e, e coloca lá os livros das autoras que às vezes estão no Kindle Unlimited oficial, que tu paga hoje em dia a assinatura é R$24,99, eu acho, por mês. E você tem acesso a uma biblioteca muito grande, ou você pode adquirir os e-books por R$1,99, R$3,99, às vezes 5, sabe? Baratinho. Aí a pessoa faz uma plataforma, se apropria desse PDF sem pedir autorização pra autora, assim, a autora tá ganhando nada, e ganha dinheiro em cima disso. Ai, muito complicado, muito complicado. E pra mim é muito chocante, porque a pessoa, sabe, não dá. Imagina você, isso é apropriação de produção intelectual, né? Então isso é um crime. Não pode pegar um PDF. E aí o seu trabalho que você dedicou um tempão, você investiu o seu tempo, o seu dinheiro. Porque, gente, não é só um livro, tá ali. Tem envolvido a leitura crítica, a revisão, a capa. Não é simplesmente a autora escreve um livro que gasta um tempo. Ela também investe o rico dinheirinho dela nessas coisas que não são baratas. Também paga, às vezes, tráfego pago ou contrata publicidade. Então, é um dinheirinho. E aí, pelo menos, o que ela espera é ter esse retorno com a venda dos livros e das páginas lidas através do Kindle Unlimited. Aí vem uma pessoa, pega esse trabalho dela, coloca uma outra plataforma em que ela não tem acesso nenhum e ganha dinheiro em cima dela. Porque na discussão de e-book PDF pirata é muito grande, tá? Muito grande. A gente pode ficar muito tempo falando. O resumo é que continua sendo um crime, tá? Mas também, na minha cabeça, né? Não sou advogada nem nada. A pessoa, quando pega o e-book pirata e lê, ok, ela não tá vendendo esse e-book, ela está consumindo ali. Não é certo, mas ok. Mas agora ela pega o PDF, vende o PDF por um valor e ganha dinheiro em cima desse PDF. Isso pra mim é levar o problema a um ápice muito grande. Imagina a cabeça da pessoa. E eu sempre falo, tá? Aí você vai concordar ou não, tudo bem, a discussão não é uma discussão, um debate, né? Pra mim, às vezes, a pirataria é mais sobre a pessoa ser FDP do que não ter de fato dinheiro. Porque eu vejo muita gente que tem condição, não é porque ela não tem dinheiro, é porque ela gosta de piratear. Então, tudo ela vai tentar dar o jeitinho brasileiro de piratear o filme, o livro. Então, é em tudo, não é só tipo assim, eu não tenho 40 reais e vou piratear. Tem várias pessoas que são nesse caso, mas eu vejo muita que assim, não quer pagar. Eu tenho esse dinheiro, eu não vou pagar, eu me recuso a pagar esse valor, porque eu acho que não vale esse valor. Então, é muito mais sobre caráter do que, enfim, não ter dinheiro. Eu vejo muito isso. Porque quem realmente não tem dinheiro, gente, falando de local de fala, a gente dava um jeito de ler. Inclusive, eu já fiz vídeo indicando plataformas como ler de graça. E eu dava jeito, entendeu? Tentava, não, esse livro eu não consigo, então, sei lá, vou tentar de um outro jeito. Sempre dava os pulos pra conseguir ler. Então é uma discussão que a gente nunca vai ter fim, né? Uma discussão, um debate. Então, não tem muito, mas é muito triste a parte dos autores, sabe? É muito difícil viver de livro, de vender livro no Brasil. E aí, essas coisas pioram, levam o problemático a um nível maior ainda. Tem muitas autoras que é muito legal ver que elas vivem realmente só da escrita. Isso é lindo, mulheres escrevendo e ganhando dinheiro e conseguindo se manter.
E aí tem outras que têm mais de um trabalho, então... Ai, gente, é muito, muito, muito complicado.